Oi, gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Papo Super Saudável. Espero que você já tenha compartilhado, se não, assista. A gente tem vários cortes para você, compartilhando informação de qualidade sobre saúde. Hoje, a nossa dinâmica vai ser um pouquinho diferente. Lembrando que eu quero agradecer aqui ao nosso clube Glicoleve Clube, que ele que sempre está aqui parceiro com a gente. A gente vai falar mais sobre isso. E a dinâmica é diferente porque o nosso doutor, o nosso especialista, está um pouquinho distante de mim, por isso a gente tem a nossa tecnologia a favor. Doutor Vitor Miranda, seja bem-vindo à nossa tela, ao nosso estúdio virtualmente. Obrigada pela presença. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou feliz aqui em estar com vocês. Boa tarde, Isabelle. Vai ser um prazer compartilhar com vocês aqui conhecimento sobre diabetes tipo 2 hoje. No final desse episódio, eu vou estar com o meu sotaque de natureza. Para quem não sabe, eu sou do interior de São Paulo. Estou há quase 20 anos no Rio de Janeiro, mas só que daqui a pouco eu estou falando obrigada, doutor. Estamos ali. Tá onde, Vitor? Estou em Minas. O sotaque vai competir aqui hoje. Ah, é? O sotaque, não, daqui a pouco eu estou muito... É mais fácil eu ficar com o R puxado. O médico que estuda exercício, saúde, come pão de queijo aí? Come. Tem que saber... Bem papo de médico, né, gente? Bom, como vocês sabem, Dr. Vitor Miranda é médico, mas ele tem uma especialidade diferente, a gente vai falar aos poucos. E é super interessante. Médico especialista do exercício e do esporte. Primeiro, eu queria saber isso. O que é um médico do exercício e do esporte? Você é atleta? Queria ter sido, sou um atleta frustrado, fiz medicina, mas treino bem, treino todo dia aí, faço ciclismo e academia. Mas a medicina esportiva, Isabelle, é uma residência relativamente nova no Brasil. Eu acho que a gente deve estar chegando aí aos nossos, talvez, 15 anos de existência como especialidade. E é uma residência que tem um foco em formar um médico para atender o atleta, né? E o paciente também, que não é atleta, mas que quer praticar o exercício, nessas valências que envolvem o desenvolvimento de performance, né? Então, a gente atua ali muito, o mais comum é o pessoal atuar junto com equipes, né, de futebol ou algumas confederações assim, mas também nos últimos anos cresceu muito a participação desse médico com o paciente que não é atleta, né, que é o paciente que é só o esportista ou que quer cuidar mais da sua saúde, porque a gente vai ao longo da residência ali consolidando conhecimentos de exercício, de nutrição, de sono, de suplemento, de medicações, e ajudando a criar esse ambiente para gerar resultado, né, para gerar performance. No esporte, a gente ajuda o atleta a bater o tempo, a bater o recorde, a bater o peso, e aqui na saúde a gente ajuda o paciente a controlar melhor o exame, usar menos remédio, controlar melhor ali os fatores de qualidade de vida dele. E mais do que isso, né? A gente está falando de metabolismo. Para quem está preparado a fazer uma performance de ponta, que é um atleta, que o trabalho dele é o corpo, isso ganhou muito aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, médicos que são da sua área, que trabalham com atletas mesmo de clube de futebol, começaram a ter uma demanda de consultório. Isso é muito interessante. A que se deve isso? Meio que aceitava essa sentença. Minha mãe teve, meu avô teve, eu tenho. E aí uma informação, enfim, rede social e muito conhecimento, foi trazendo a verdade de que não, que se você pode ter, sim, um pezinho na genética lá no diabetes, na hipertensão, na obesidade, mas se você fizer a sua parte, a chance disso se materializar numa doença diminui muito. E aí começou a ter essa procura do paciente querer mais do que o comprimido para controlar a doença, né? Antigamente, por exemplo, a minha avó, ela ia no médico, pegava o remedinho, tomava todo dia e pum. Nutrição, exercício, sono, suplementos, isso não entrava no cardápio ali do tratamento do paciente. Mas aí, com o tempo, a gente foi vendo que não, que isso tem espaço e, às vezes, tem até mais potencial do que muitos remédios que estão hoje em dia no mercado. E o paciente começou a escolher, falou, não, eu quero um caminho mais saudável, eu quero ter menos complicações, eu quero gastar menos aqui ou ali. E aí, a gente foi inundado de pacientes no consultório e não só de atletas. Tiveram uma noção aí ampla da especialidade, mas não para por aí. Primeiro que o Dr. Vitor adora uma câmera. Ali a gente está vendo ao fundo, eu já reparei uma câmera. Ele é influenciador, ele já grava vídeos, ele já é conhecido. Aí a gente vai colocar o @ aqui para segui-lo também, para ter as informações. E por isso ele foi o nosso convidado. Mas principalmente esse tema que a gente sempre está aqui, especialista em diabetes tipo 2.
As pessoas às vezes não sabem nem que existem diabetes diferentes. Sou diabético. Você é especialista em diabetes tipo 2. Conta a sua história pra gente, doutor. História com diabetes, ela é bem pessoal, assim, Isabelle. Eu entrei na residência em 2016 e a minha avó já era diabética há uns 20 e alguns anos naquela época. E eu comecei a estudar mais sobre estilo de vida, né, exercício, sobre alimentação. E aí eu vi que tinha alguns estudos mostrando caminhos diferentes ali na parte de alimentação e exercício para o diabético tipo 2, que é o caso da minha avó. E eu comecei a colocar isso em prática com ela. E eu fui vendo que ela conseguiu resultados melhores do que ela estava tendo já há 20 e poucos anos com o tratamento padrão que ela tinha ali no SUS, né, com as medicações e tudo mais. Eu fui me aprofundando nisso ali, e aí gradualmente eu fui migrando do consultório que no início eu atendia maratonista, crossfit, emagrecimento, obesidade, às vezes uma pessoa da academia, às vezes uma criancinha que está no futebol não estava crescendo tão bem, o pai queria orientação, ou seja, era de tudo, e eu fui migrando para esse público mais adulto e doente crônico, ou seja, uma pessoa que está indo para a academia, mas porque ela quer controlar uma pressão alta, ou que começou a fazer uma caminhada para melhorar o triglicérides, ou um diabético que queria controlar melhor a hemoglobina glicada. Aí eu fui migrando da performance assim, estética e de provas para uma performance de exame. E eu fui vendo que esse público aqui, ele tinha algumas coisas que eu gostava mais, assim. Então, ele fidelizava melhor, a gente conseguia entregar um resultado mais, entre aspas, transformador do que, não desmerecendo, mas perder só 1, 2 quilos ali na balança, a gente via uma pressão diminuindo, parando de tomar um remédio, e eu fui gostando muito disso, porque foi bem legal, eu vi que o mercado era muito maior, era muito mais desafiador, e tinha uma demanda crescente de pacientes que já estavam acompanhando com seus cardiologistas, endocrinologistas, geriatras, mas existia um buraco ali, que era um médico que soubesse falar de alimentação, de exercício, de suplemento e de remédio, baseado em evidência, e que conseguisse literalmente montar um plano prático para o paciente. E não que só inundasse ele de informações e que, ao invés de ajudar, mais confundia do que ajudava. E eu comecei, lógico, a me aprofundar nesse assunto, especializando muito mais em gente, às vezes, do que na doença, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é fazer a teoria entrar em prática na vida de uma pessoa de 65 anos, diabética sedentária a vida toda. Então, essa transformação aí me exigiu muito estudo e dedicação nos últimos anos, mas hoje é o que eu faço o tempo todo, gosto pra caramba, e graças a Deus a gente tem conseguido ajudar muita gente aí a reverter o diabetes tipo 2. Atenção diabético, você pediu e o Glicoleve Clube mudou para melhor. Planos mais adequados às suas necessidades, com todos os benefícios garantidos e entrega grátis na sua casa. E você já sabe que paga muito menos do que adquirindo os produtos individualmente. Então não perca tempo, venha para o Glicoleve Clube. Mais que um clube, um estilo de vida. Gente, nada que um amorzinho de vó não faz, não é? A avó ali, porque eu fico imaginando, né? Eu tive meus pais até 85, a minha mãe, 89, eu vou te falar. É uma mudança que tem que ter paciência, porque assim, o remédio dá certo, mas a pururuca tá ali. O remédio, mas eu tenho remédio para isso, mas não, tem que mudar hábitos. Então, com a paciência, você teve um laboratório em casa, é isso, porque é um público que foca, é um público que quando vê resultado, como você disse, é expressivo, não menosprezando alguém que tem um metabolismo mais rápido, mas você consegue baixar as taxas no exame, né, laboratorial, mas principalmente tem o outro desafio do outro lado. Quebrar um paradigma, quebrar uma cultura que não é a nossa cultura de longevidade, onde as pessoas que tinham 45 anos na época deles, quando eram jovens, já eram considerados idosos e não são. Então, assim, é uma quebra de cultura que você tem que fazer. Depois, esse foi o maior desafio, depois da resistência, é um povo mais focado, é bom porque o nosso público pode compartilhar com a família, em grupo de família, essa informação. Com certeza, assim. E aí eu falo, Isabelle, que o respeito é a primeira grande arma que eu uso ali para começar a consulta. Porque como médico, né, a gente tem, né, como classe, assim, uma certa arrogância de achar que a gente sabe tudo e que a gente pode chegar na vida de alguém dando todos os pitacos possíveis na rotina e no dia a dia de uma pessoa de 70 anos, entendeu? E não pode. A grande verdade é que não pode, e se você fizer isso, aquele senhorzinho ele vai te ouvir, vai balançar a cabeça, apertar a sua mão, virar as costas e nunca mais voltar, entendeu?
E aí, então, eu tive que aprender a primeiro criar um ambiente na consulta para primeiro ganhar esse paciente para mim, para ele entender que ele chegou num lugar seguro, que ele pode confiar, que os traumas, os problemas que ele teve com outros médicos, a gente tem que deixar lá fora, e a partir de agora a gente começa uma nova relação, e a partir disso ele vai dando o braço ali, ele vai me dando espaço, ele vai me deixando dar um pouco de opinião na vida dele, e ele vai validar isso entre uma consulta e outra. Então, hoje eu meio que calibro esse espaço que o paciente me traz, dou para ele algumas tarefas, algumas funções, sempre na tentativa de gerar o melhor resultado com o menor esforço possível. Porque se isso acontecer, ele vai falar, não fiz muita força, funcionou, a minha glicose baixou, gostei do médico, então eu vou voltar lá. Porque o diabetes ou outras doenças crônicas, a gente não resolve uma consulta com retorno. A gente precisa começar um relacionamento e conduzir esse paciente num período de pelo menos aí 6 meses, 1 ano, para construir um resultado sólido. Então eu vou com muito mais calma e respeito hoje, criando esse relacionamento ali no ritmo que o paciente me permite, para que a gente, ao longo dos próximos anos, consiga melhorar. Porque o diabetes, por si só, ele já é uma doença que, em tese, né, e esse era o conhecimento antigo, só piorava. Então, eu sempre jogo com a certeza de que se eu fizer ele, pelo menos, parar de piorar, já tá bom. E se eu conseguir melhorar, tá ótimo. Então, vamos com calma, vamos com respeito, no ritmo do paciente, que a gente consegue chegar longe. Que aula de médico humanizado. Com a minha experiência aqui, eu odiava médico igual a você quando eu levava a minha mãe. Eu queria que desse bronca nela, sabe? Porque ela falava, parecia que vocês falassem, ela ia e a gente não. E é verdade, não adianta, porque a gente muitas vezes parece estar lidando com crianças e não, o idoso tem vontade própria. É até melhor ir sozinho para ter essa conexão com você, porque às vezes filho quer falar pelo pai. Não, ele está mentindo, doutor, como se fosse uma criança. Não é pediatra. Ainda mais quando a gente fala de doenças crônicas. Ainda mais quando a gente fala de uma pessoa que foi sedentária a vida inteira, que não teve o hábito de academia igual a gente tem e desenvolve diabetes tipo 2, que está relacionado justamente a essa parte adulta e mais velha. E detalhe, né? Muitas vezes as pessoas chegam até o seu consultório na subnotificação, que é muito grande. E aí toma um susto, e aí pensa que, meu Deus, eu já estou mais velha, já estou adulta, aí vem agora uma sentença de uma doença que eu nunca tive na vida. Então tem que lidar com muitas questões, né? E isso que eu gosto de confirmar, assim. Por exemplo, eu treino desde os 15 anos, se eu não me engano. Então, assim, academia, corrida, bicicleta, qualquer coisa que seja esporte, está na minha rotina desde que eu me entendo por gente. O meu pai, que tem 70 anos hoje, até os seus 58, quando a gente tinha sonhado em fazer uma caminhada, em ir numa academia, pelo contrário, tem um preconceito, via isso com outro olhar, achava que era uma coisa que não, ele e a academia não andam junto, entendeu? Não bate comigo, isso é coisa de outro mundo. Então, desmistificar isso é muito difícil, e aí entra o respeito e a conversa. E outra coisa, muitos conhecimentos em relação ao diabetes que o pessoal traz não são verdades hoje em dia. A gente sabe que alguns deles se confundem, então chega muita desinformação no nosso consultório. Eu não posso nunca mais comer aquilo, vou ter que ser a vida inteira fazendo aquilo. E aí você tem que primeiro tirar um pouquinho ali da pressa, explicar o que é o diabetes, como que surge, o que realmente é verdade, o que é mentira. E aí você vai começando a ganhar aquele paciente de um jeito diferente do que vinha antigamente. Mas para isso, eu sempre falo que esse modelo de consulta, às vezes que a gente faz quase que industrial, ele não cabe muito aqui, porque você precisa de muita conversa, de muita conexão para abrir esse espaço. Então, eu brinco assim, existem consultas que são super plausíveis de serem feitas rápidas, em 15 minutos. E eu acho que a parte de dar o diagnóstico e escolher o remédio, ela é a parte mais rápida, às vezes. Às vezes, 5 minutos você faz isso. Você olha o exame, o paciente, olha ali, tal, esse é o melhor remédio. Mas é agora. E o resto, né? Que aí que para mim é o mais completo aqui, especialmente para o diabetes. Aí é que a gente gasta tempo. E eu sempre falo que hoje, para o paciente, não está faltando nem diagnóstico, apesar de ter muita subnotificação ainda, mas já melhorou bastante, e nem um tratamento. Eu brinco assim, na pior das hipóteses, o paciente vai no SUS, espera 3 meses, tem a consulta e sai de lá com o diagnóstico e com a prescrição do remédio. Se ele está com um pouco mais de pressa, ele vai numa clínica popular, vai também ter o seu diagnóstico e o seu tratamento. Se ele tem um pouco mais de condição, plano de saúde ou particular. Mas é unânime que em todos eles, até no particular,
o paciente saia dali e não consegue receber as informações que ele precisa a partir dali. Porque ele recebeu o diagnóstico de diabetes, ele recebeu o remédio do diabetes. Mas e agora? O que eu posso comer? O que eu posso treinar? Se minha glicose subir, o que eu faço? E se tiver hipoglicemia? E meu peso? É muita informação. E aí o modelo consulta e retorno, ele fica um pouco deficitário, porque ele cumpre um papel, mas o outro papel de educar o paciente, ele não tem espaço aqui. E aí fica um paciente dependente do médico, que ele meio que recebe nutrientes, assim, informações, uma vez a cada 2, 3 meses, por 20 minutos, e aí o resto do tempo ele erra. Ele erra por ignorância, ele erra por falta de conhecimento. E aí acaba que ele vai tendo resultados ruins por causa disso. E aí surgiu a rede social, que preencheu um pouco desse espaço entre uma consulta e outra. E aí ela saiu de pouca informação para informação demais, informação errada, informação até que confunde. E aí o paciente chega no consultório agora, assim, eu tenho o diagnóstico, tenho o tratamento e eu estou perdido no que fazer. Aí você tem que organizar isso para ele e montar esse plano, sabe? Então eu sempre gosto de falar, Isabela, que não dá para você tratar só o diabetes, tem que tratar o diabético, porque cada um interpreta essa informação de uma maneira, sabe? Tem gente que nega a doença, fala, não, não quero, não existe, não é comigo, vou fingir que nada está acontecendo, é o famoso meme do tô invisível aqui, mas não tá. E tem gente que já toma essa notícia, já vira chavinha, já quer resolver isso logo. Então, entender em que pé que está esse paciente é muito importante para você conseguir conduzir ele nos próximos passos e também entender um pouco mais do contexto familiar e financeiro dele para saber o que vai caber na rotina e no bolso do paciente em relação ao tratamento, tecnologia e tudo mais, sabe? Nossa, é muita coisa bacana de se ouvir. Primeiro que, assim, dessas coisas, eu vou começar. Primeiro resumo, né? Personalizar cada paciente, a individualidade de cada um, a vida de cada um, a saúde mental de cada um, a realidade social de cada um, né? A dificuldade. Primeiro, uns aceitam como uma sentença de morte, outros sim, gente, tô invisível, que nem você falou. Não é comigo, não vai acontecer. Tem outros que desesperam e querem algo. Doutor, eu quero agora. Então, eu quero. Não existe, é uma construção. Você está falando sobre planejamento de vida com qualidade. Ela existe, é uma condição. É tratar a sua vida dentro do que você pode, do seu parâmetro. Mas estou curiosa, porque muito bem, agora vem sua parte comunicador, agora eu já entendi, você soltou. Primeiro faltava informação. Aí era uma coisa, médico, isso, muitos erros, falta. Excesso de informação gera fake news, mitos, coisas erradas, e as pessoas hoje levam para a vida. E então agora com aquele chat lá que todo mundo pergunta tudo, e todo mundo tem CRM, né? Já percebeu. Então a gente está aqui justamente ao que você faz. Eu gostaria que, com a sua experiência, o que chega no teu consultório, chegam muitas coisas absurdas, eu imagino, mas o que mais você fala, não, calma, gente, isso é mito. Se você pudesse citar 3, quebrar alguns mitos aí pra gente, o que mais você fala, tem que ter paciência e falar, gente, não, calma, que a Terra não é plana, não é assim. Calma, a Terra é redonda. Vamos lá que eu vou te explicar como médico. Cita aí os 3 assim mais diretos que chegou aí para você. Em relação ao diabetes, o mais comum é que o diabético ele nunca mais vai poder comer carboidrato, e qualquer tipo de carboidrato. Isso vem muito da linha low carb, da linha cetogênica, do jejum intermitente, que eu já estudei muito, eu fiz jejum de 2 dias, pequena cetogênica por 1 ano, fiz low carb pra caramba, fiz um Ironman low carb, tudo para testar e aprender, né? Isso quando eu estava estudando as coisas ali. E realmente são dietas que têm o seu papel. Só que quando a gente vai para o nível de evidência do diabetes tipo 2, não necessariamente precisa se cortar todos os carboidratos do paciente para controlar melhor a doença. Então, o primeiro mito é esse. Geralmente, sim, nós temos que reduzir carboidrato, mas zerar carboidrato não é uma necessidade para o paciente diabético, muito pelo contrário. O que a gente vê muitas vezes nessa chuva de informações é o paciente que vai na internet, zero carboidrato, ele consegue um resultado muito legal por 1, 2 meses. Depois ele vê que a vida real é um pouco mais difícil do que ficar escondido em casa sem comer nada que tenha carboidrato. Quando ele começa a ter contato social e começa a sentir vontades ali, ele se perde, ele se frustra e muitas vezes vem aquele rebote, né? Então beleza, vou comer tudo aqui. Aperta o botão. E aí a gente vê que fica um loop e ele desenvolve um relacionamento ruim com a comida. Que muitas vezes eu vejo isso no consultório, eu tenho que meio que quebrar isso.
Então, o primeiro mito é, não precisa cortar todo o carboidrato. O segundo é que é uma doença que só piora. Isso é muito comum, né? O paciente ele recebe o diagnóstico de diabetes tipo 2 e parece que ele foi colocado numa prisão perpétua. Pronto, daqui para frente é só para trás. Nada vai melhorar, vai tudo piorar e, assim, questão de anos, você vai estar usando insulina, ficando cego, fazendo hemodiálise e amputando a perna. Isso é o que vem, porque isso muitas vezes foi o que aconteceu com diabéticos no passado. Mas lembrando, diabéticos com muito menos informação, diabético com muito menos tecnologia, diabético com muito menos, como é que eu falo, qualidade de medicação e acesso à medicação. Então, sim, se você não cortar a causa principal do diabetes, que é o terceiro ponto que eu vou trazer aqui, ela vai piorar, ela vai progredir, e aí você vai ter as consequências. Mas se você cortar essa progressão, você pode, no mínimo, parar de progredir a doença e até reverter o processo de adoecimento, conseguindo controlar melhor sua glicose sem usar remédios. Então, não é progressiva desde que você faça a sua parte. E o terceiro ponto é essa parte da genética, né? Que meio que anda junto com essa questão do progressivo, que é, minha mãe é diabética, meu avô é diabético, então eu sou diabético por causa disso. Não, você é diabético porque muito provavelmente você errou nos mesmos pontos que eles. E tem sim uma questão de sensibilidade, né, de ser mais susceptível ao diabetes ou não. Mas o que a gente sabe hoje é que o diabetes está muito ligado com a gordura visceral. Então, a quantidade de gordura que o paciente tem dentro da barriga aumenta a chance dele ter diabetes, especialmente se ele tem um pezinho na genética para ter essa fraqueza. E aí, o que a gente vê? Quando o paciente ele passa de um certo limite de gordura na barriga, e tem gente que passa com 70 quilos, tem gente que passa com 120 quilos, isso é bem individual, ele começa a prejudicar a saúde do pâncreas e do fígado, e aí progride o diabetes, porque o fígado vai produzir mais glicose e o pâncreas menos insulina. Se ele não corrige esse ambiente de gordura na barriga e vai dos 35 anos até os 65 anos assim, a doença progride. Porque é como se fosse um motor que ficasse sem revisão por 35 anos. Uma hora ele vai explodir. Só que a gente sabe hoje que se esse paciente muda o estilo de vida e perde peso, perde gordura abdominal, ele diminui a gordura no fígado e no pâncreas, o fígado volta a trabalhar melhor, o pâncreas também volta, e aí ele reverte o processo de adoecimento, podendo, ou no mínimo, parar a progressão da doença, ou até conseguir reverter o diabetes tipo 2. E aí quebra esse mito do genético. Eu sou diabético porque é isso. Diabetes tipo 2, não. O tipo 1 é outro assunto, mas o tipo 2, não. Ele é construído. Ele tem necessidade de um ambiente para ele se desenvolver. Se você tira esse ambiente, ele vai embora, entendeu? Essa conversa gostosa de mineiro, deixa eu perguntar uma coisa para você. Já deve ter chegado aí gente sedentária, não sei o quê, e que quando recebe a sentença, acaba virando aquelas pessoas mega saudáveis. O botão é ao contrário. Não já chegou a acontecer isso aí? Com certeza. Já. E tem de tudo, né? Assim, tem gente que... Recentemente, eu com uma paciente que ela negou a doença por 15 anos. Aí, aquilo que eu te falei, cenário, ela tinha um marido que estava muito doente, ele acabou falecendo, ficou com 2 filhas. A vida dela ficou bem complexa por 15 anos. Então, ela teve que se doar muito e ela deletou o diabetes da vida dela. Agora ela está numa fase muito melhor, conseguiu se reorganizar, está super bem, e ela assumiu de novo o tratamento da doença dela. E aí ela virou essa chavinha. Então ela saiu de praticamente 15 anos de sedentarismo, obesidade, e nem fazer exame, nem medir a ponta do dedo, ela media com medo do que vinha ali. E aí ela encarou de novo esse problema, e agora ela virou a chavinha, perdeu mais de 15 quilos, tirou remédio, parou de usar insulina, está indo na academia, pela primeira vez ela mandou uma foto dela fazendo uma corridinha de 3 quilômetros na esteira, super feliz. Isso tudo nos seus 50 anos. Então tem de tudo, assim. Eu falo que a gente tem que contar que o paciente ele quer dar o melhor dele. A gente só precisa entender o que está atrapalhando isso, e aí tem horas que a gente consegue tirar da frente o que está atrapalhando, tem horas que não dá, mas quando a gente entende, pelo menos, a gente consegue colocar uma tarefa que caiba naquele momento da vida dele, para ele dar pelo menos um passinho para frente. Agora, o que não pode negar é ver se eu estou errada com a minha experiência de bate-papo com vocês aqui, são 2 pontos. Monitoramento nunca vai mudar. É preciso monitoramento, sempre, do diabético. Condição o diabético. E mais,
Além, é claro, se precisar de medicação ou não e tudo mais, o acompanhamento que você falou, deixar o sedentarismo, não tem como ser sedentário, independentemente da sua realidade. A gente fala de questão de qualidade de vida. Aí, de qualidade de vida, a gente fala de monitorar o tempo todo, mas não fala só de exercício. Primeiro, vamos falar de exercício. Exercício é importante e não é que a gente está falando de ser maratonista, não. A gente está falando de deixar o sedentarismo, né? Sim. O exercício ele é muito importante, Isabelle, porque eu brinco assim, o paciente diabético, geralmente ele não é só diabético. Ele está acima do peso, ele está com diabetes, com hipertensão, desculpa, ele tem, às vezes, um colesterol alto, gota, ele tem uma insônia, ele tem uma gastrite, tem, enfim, uma ansiedade, uma depressão, assim. Geralmente o paciente ele vem com um pacotinho de doenças, né? E aí, se você for dar um remédio para cada um deles, você vai dar uma farmácia para esse paciente. E o exercício, ele tem o poder de conseguir ajudar tudo isso que eu citei agora junto. Então, um paciente que eu brinco assim, ele vem aqui, eu gosto meio de mapear a vida dele, dar nota, né? Então, a dieta de 0 a 10, atividade física de 0 a 10, sono de 0 a 10, remédio de 0 a 10. E muitas vezes eles vêm aqui com nota 7, 8 no remédio, 6, 7 na dieta, e no exercício está ali nota 0, nota 1. Ou seja, se eu pegar esse exercício dele, que é nota 0, e levar para o nota 6, esse aluno já passa de ano. Ele já não pega a recuperação mais daquela matéria. E ele traz vários outros benefícios no pacote. E atividade física para o diabético, a gente tem que lembrar que o potencial dele, né, cardiorrespiratório, a gente chama de VO2 máximo aqui no esporte, é muito menor do que do atleta. Então, quando eu falo para o paciente diabético fazer uma caminhada de meia hora, que é boa, bonita e barata, ou seja, dá para fazer em qualquer lugar, fácil, não exige muita habilidade. Para mim, essa caminhada ela é muito leve, quase que não conta, apesar de contar um pouquinho. Mas para um diabético de 60 anos, ela pode ter quase a equivalência de uma corrida de 5 quilômetros para mim, em nível de esforço e repercussão metabólica. Só que é segura, ela não tem nenhum preconceito em caminhar, né? É super acessível fazer uma caminhada, ninguém vai, entre aspas, te julgar ou te analisar fazendo uma caminhada, diferente, às vezes, de uma academia ou de ir num pilates. Então, eu sempre falo que começar com a caminhada para o paciente diabético é uma relação de custo e benefício muito boa. Um custo muito baixo, um risco muito baixo e um benefício muito alto. Até porque o exercício, ele meio que corta um caminho no controle da glicose. Quando você contrai a musculatura, o músculo, ele pega essa glicose que está alta no sangue sem pedir permissão para a insulina, que é um dos grandes problemas do diabético, essa relação com a resistência insulínica. Então, é meio que assim, o corpo esquece, entre aspas, desse diabetes, pega essa glicose mais rápido, ajuda a baixar o nível de glicose, sem contar nos benefícios que ele traz, na pressão, no colesterol, no bem-estar e tudo mais, sabe? Então, assim, treinar é fundamental para esse paciente. Acho que gosta, é fácil falar, mas fala para eles, é importante sim, e mais, 5 minutos. Você falou uma coisa muito legal. Para a gente que pratica esporte, já é de uma geração e já busca uma qualidade de vida há muito mais tempo. Os nossos pais não tiveram aquela coisa assim, dou para o meu filho que eu não pude dar. É basicamente isso. Mas você pode dar. Eu tiro pelas minhas irmãs que são bem mais velhas. Eu não posso porque também você é mais novinha. É você que tem que ir mais do que eu. Você falou uma coisa muito importante. O equivale a uma caminhada de meia hora para você, são 5 quilômetros para quem já tem um treinamento, uma condição física. Isso é muito legal, vou repetir. É equivalente ao que você necessita. E tem um número que você fala direto. Perder peso 5%. Isso é número mágico? O que é isso que você quer dizer? Eu geralmente cito 5 e 10, né? 5 para o pré-diabético e 10 para o diabético. E é uma adaptação, e eu vou até ter que explicar isso aqui, porque deriva de estudos, até desse livrinho que está aqui, ó, que deixa eu mostrar para ele, é uma dica legal para quem quer ler. É em inglês, mas assim, é o seu guia simples para a reversão do diabetes tipo 2. Reversão do diabetes tipo 2. Do professor Roy Taylor, que é o pesquisador que deu base nessa ciência da reversão toda, e ele escreveu para os pacientes dele. Ele viu o seguinte, que o paciente diabético, quando ele perde, nos estudos que ele fez ali, algo em torno de 10% do peso, ali variou entre 12 e 15 quilos na população que ele estudou, ele viu que esse emagrecimento de 10% do peso para diabético é suficiente para ele diminuir a quantidade de gordura abdominal que ele tem, independente do peso.
Então, a gente pode pegar um paciente de 130 quilos e ele perder 10%, ele vai ficar ali com 117. Ou pegar um paciente de 80 quilos e perder 10% do peso, ele vai ficar com 72. Mas em ambos, eles sendo diabéticos, essa redução de peso reduz muito a gordura visceral, a gordura abdominal. Porque o nosso corpo ele tem uma certa inteligência que é o seguinte: guardei gordura no meu corpo todo. Guardei gordura aqui embaixo da pele e guardei gordura no abdômen. Uma delas me faz muito mal, que é a gordura do abdômen. Então, beleza. Comecei a emagrecer. Qual gordura que eu vou diminuir primeiro? A que me faz mal ou a que me faz menos mal? A que me faz muito mal. E aí o corpo, nesse primeiro emagrecimento de 10%, é quase tudo abdominal. Então, o paciente ele perde muito peso na barriga, diminui muita gordura ao redor do pâncreas, principalmente, e do fígado. E esses 10% de redução do peso, nos estudos que ele fez, mostrou que aquele pâncreas, que por muitos anos a gente acreditou que uma vez que ele entrou no processo de falência, de incapacidade de produzir insulina, de literalmente morte celular, ele voltou a produzir mais insulina do que antes. Ou seja, é como se ele tivesse acordado de novo de um processo de hibernação ou de falha ali. E alguns pacientes conseguem voltar a produzir 100% da insulina que produziam antes, outros pacientes não conseguem voltar para 100%, mas eles melhoram um pouco. E eu brinco que é igual um carro sem revisão. Um ano sem revisão, você vai lá no mecânico, ele te dá uma bronca, mas sai de lá bem. 15 anos acima do peso, com a glicada muito alta, muito sedentário, na hora de fazer a revisão desse carro, já vai dar um trabalhinho a mais e talvez o motor não vai ser um motor tão 0 km quanto era antes. Então, quando o diabético tem um diagnóstico recente, que é assim, chega no meu consultório e eu tenho, enfim, graças a Deus, vários pacientes assim: doutor, fui fazer exame de rotina na minha empresa, minha glicose veio 130, me assustei, nunca tinha visto isso antes. Fiz aquele exame lá da hemoglobina glicada, veio 7,2, descobri que é diabetes, fiquei desesperado, fui para o YouTube, fui para o TikTok, fui para o Instagram, digitei lá diabetes, glicose, como é que controla esse negócio, e aí te achei, assisti seu vídeo, estou aqui porque eu queria aprender mais sobre a reversão do diabetes. Isso acontece com frequência. E esse paciente que descobriu diabetes há 6 meses, 1 ano, se ele entender e virar a chavinha, Isabelle, a possibilidade de reversão, quando ele atinge 10% do peso, é imensa. Não vou falar que é 100%, porque na medicina não tem isso, mas é muito grande, assim. Na minha prática aqui, mais de 70% dos pacientes nesse cenário conseguem se ver livres de remédios depois de 6 meses, entendeu? E se não ganharem peso, não volta o diabetes. Mas também tem aquele paciente que me encontra ali na rede social já sendo diabético há 25 anos, usando 3 remédios, com hemoglobina glicada acima de 7 a 15 anos. Então, eu também vou ensinar a perder peso, vou ensinar a fazer caminhada, a organizar. Mas a minha expectativa com ele já não é a mesma daquele que acabou de chegar, por vários motivos. Mas isso não me impede de ser otimista, de falar para ele assim, dona Maria, muitos anos de diabetes, né? Glicada está alta. Nosso foco aqui vai ser reduzir o seu remédio, deixar a sua glicada a menor possível e evitar complicações. E talvez em 6 meses, aquela senhora que tinha glicada de 7,5 com 3 remédios, ou até com insulina, ela chega numa glicada de 6,5 sem insulina com 2 remédios. Que é muito melhor do que estava antes, mas não é reversão. Então, o que eu gosto de mostrar é, independente do cenário que tiver, a gente vai trabalhar para melhorar. E eu sempre gosto de puxar o máximo de resultado possível, né? Voltando na medicina esportiva, no atleta a gente tenta torcer o máximo para tirar ali o pódio dele. No paciente, a gente também, quando cria esse relacionamento, a gente vai criando esse ambiente para que ele consiga o melhor resultado possível. E é sempre um livro aberto, sabe? Porque às vezes o paciente vai com tudo e surpreende a gente aqui de um jeito que fala, nossa, literalmente, entre aspas, não estava dando nada para esse paciente aqui, olha só que disciplina. Ou outras vezes o paciente vem e logo na sequência acontece alguma coisa na família, problema com o pai, com o filho, financeiro, aí a vida exige mais dele, ele desfoca um pouco, volta depois de um tempo um pouco pior, mas você vai conduzindo ele ao longo do tempo para, de novo, primeiro eu paro de piorar, depois eu organizo um caminho para, se for possível, a gente reverte.
Poxa, que bacana. É um Ironman mesmo também. Então, esse consultório aí, isso é competitivo, hein? Não sei nem qual é teu... 70%. Pô, imagina, você deve ter medalha atrás de você aí. Você deve dar para as vovó, deve medalha lá. Olha lá, é boa, doutora. É isso aí, ó. Tem que se fazer o exemplo. Vamos agora para a parte em que a gente, ainda mais você que deve acompanhar, estudar, dá para perceber. Mais do que isso, essa humanização, essa parte menos... É uma anamnese moderna e com mais recursos, não só clinicamente, com mais tempo, com planejamento de vida, com longevidade. Não adianta você viver 90 anos com pouca qualidade. A gente entende hoje isso. Viver é viver com qualidade, com autonomia, que está tudo dentro disso que a gente conversou até agora. As tecnologias. A gente falou que não tem como. Você é diabético. Pronto, é diabético. Vou tratar não o diabetes, o diabético. O diabético tem que ter ali noção do seu próprio corpo, tem que levar ao médico, não é só o médico que tem que ver exame, que nem você falou, dali 3 meses ver o exame, um hemograma, você tem que ter um monitoramento. A gente tem, é claro, tem gente que vai ter as tiras, a tira vai ser necessária em algum momento. Temos agora, a gente conhece muito bem aqui no nosso patrocinador que tem o Smart 2.0, a gente vê atletas usando, mas pessoas na rua usando, olha lá, ó. Boa, doutor, tá aí mostrando pra gente. Eu já fiz essa experiência, vou fazer uma nova experiência agora, tá? Já vou adiantando. É muito legal, a gente gosta de ter para ver, ainda mais você fica olhando o seu desempenho aí, ó, tá na mão do doutor, tá vendo, gente, ó? Gente, não dá nem para ver, parece um fiozinho ali, ó. É isso daí. Qual a importância dessas tecnologias para você, que bate papo, que tenta tudo isso, mas a tecnologia a favor do seu trabalho? Eu falo assim, ó, o que não é medido não pode ser melhorado. E aí, eu sempre falo que o paciente ele tem, às vezes, muito pouco feedback das ações dele. Lembra que eu falei? Antigamente era consulta, retorno, entre consulta e retorno, zero informação. Então, se ele comeu bem, comeu mal, treinou, perdeu peso, trocou remédio, ele glicose subiu, desceu, não existia nenhuma troca de informações em relação a isso. Era completamente escuro. Aí ele voltava na consulta e contar, um dia minha glicose caiu. Um dia eu fiz uma caminhada, um dia eu comi um macarrão. Mas é muito difícil orientar baseado nisso, né? Fica um eterno si. E aí, quando eu comecei a acompanhar a minha avó, eu fui aprendendo um pouco disso. No início, a gente acompanhou só com tirinhas. A glicada dela, antes de eu começar a ajudar, era sempre assim, 8, 9, muito tempo. Depois que a gente começou a acertar o estilo de vida, a gente trouxe essa glicada dela por meio do glicosímetro e das tirinhas para uma média de 6,5. Nos melhores meses chegava até 6, depois chegava a 7, mas a gente ficou os últimos 10 anos aí na média de 6,5. E recentemente, literalmente assim, nesse mês agora de janeiro, eu comecei a usar o Smart 2.0 com ela. E a gente conseguiu, pela estimativa do sensor, a melhor média de glicose dos últimos 35 anos de diabetes dela. Por quê? É o somatório de informação, dedicação e monitoramento, né? Porque aqui agora a gente saiu do ambiente onde o paciente recebia informação uma vez a cada 2 meses, na consulta, e vai para o ambiente do Smart 2.0, onde a cada minuto ele mostra a glicose desse paciente. Então o feedback é em tempo real. É o dia inteiro te contando se você acertou ou se você errou. E para quem tem um olhar atento ou compartilha com o médico, nutricionista, informações para receber essa educação, é um prato cheio. Então, no caso da minha avó, o que aconteceu? A gente media a glicose em jejum e algumas vezes media após o almoço e após o jantar para descobrir ali se estava ficando dentro das metas. E estava. Sempre glicose de jejum, às vezes 90, um dia 110, depois do almoço ali na casa dos seus 140, que é excelente, mas a glicada dela sempre 6,5 por aí. Colocamos o sensor nela, na primeira semana ficou muito claro. O café da manhã era nota 10, o almoço era muito bom, o jantar era ótimo, a ceia boa, mas tinha o lanche da tarde, que de 7 dias da semana, 5 ou 6, a glicose passava de 200. E ali era o motivo pelo qual a média da glicada dela ficava um pouquinho mais alta e estava fora da visão de todo mundo. Porque era uma hora que ela estava nas atividades que ela faz de bordar e de dança, então ela não estava em casa, então não tinha como medir a glicose 2 horas depois do lanche que ela fazia lá. Era uma hora que minha mãe não estava em casa, ela comia e ninguém media a glicose dela. Então ficou ali um espaço sem observação, sem monitoramento. A gente colocou o sensor,
Então, 3 dias depois, já comecei a ver, que eu consegui acompanhar aqui de casa, né? Minha mãe tá Eu lá, ia falar isso. Qual é a dúvida de que ele não tinha o aplicativo dele no celular dele? Aí você começou a acompanhar de casa, a monitorar. Ah. no reality show e não tá sabendo, entendeu? Ela é um laboratório, né? Então, eu fico vendo aqui, ó, o gráficozinho dela o dia todo, e aí eu vejo e falo, mãe, ó, subiu, o que foi que aconteceu? Me manda uma foto que ela comeu. E a gente foi, assim, 1 semana e meia, 2 ali, muito próximo, e a gente mapeou o lanche da tarde dela, tirou o que estava atrapalhando, colocou o que ajudava e deixou uma margem para erro também, porque também, assim, ela não está numa prisão, né? Ela está vivendo a vida dela. A gente organizou isso, e aí só corrigindo essa refeição, trouxe a média dela para muito mais baixa, e a glicada ficou muito melhor. Então, assim, hoje em dia, o que mais eu vejo que falta no paciente diabético é essa autonomia, de saber o que ele pode comer, treinar e usar de remédio e como que ele vai interpretar a ponta do dedo ou o monitor para tomar decisão. A rede social e as consultas com mais informação têm ajudado nisso, mas eu acho que falta ainda um passo a mais em termos de educação. E os sensores, na minha visão, eles são muito didáticos, né, muito pedagógicos. Porque, assim, não é impressão minha, é fato. Eu acho que minha glicose está ficando... Não, olha lá. Eu acho que comer pizza... Um exemplo, teve uma formatura de uma prima minha e aí teve uma pizza. Minha avó foi. Eu falei, mãe, você quer ver que com a pizza a glicose vai subir menos do que com aquela bolacha que ela comeu ontem? Porque na pizza a gente colocou uma pizza com mais proteína, tirou a borda recheada e o refrigerante foi 0. Então a gente fez algumas medidas para minimizar o impacto da pizza, deixou só a massa. Ela comeu 2 pedaços e a glicose ficou menor do que a bolacha que ela comeu no dia, porque tinha proteína, gordura e tudo mais, enfim. Minha mãe ficou assim, uai, mas... Voltou. Minha mãe ficou assim, uai, não entendi nada. Pizza, então, pode? Eu falei, pode. Desse jeito, pode. Mas sem a monitorização, a gente cai naquele modelo... Né? Saber de cada não adivinha, né? E, gente, pode... viu só, Carioca? Não pode comer bolacha, mas pode falar bolacha, viu só? Ai, que aqui é biscoito, doutor. Doutor, você trabalha no SUS também e às vezes as pessoas não têm, cada vez mais acessível, tá, gente? Smart 2.0 tá chegando aí, cada vez mais acessível também. Mas também é muito legal o clube de assinaturas, onde a gente tem o que não pode é deixar de fazer, de ter noção do que está acontecendo diariamente. Quem está acostumado com as tiras também é importante. Isso não elimina as tiras, né? Na minha prática aqui, 95% dos pacientes, eles vão com tiras. E a grande maioria vai com tira que o SUS dá. Então, ele nem tem 5 tiras por dia. Ele vai ter 1 ou 2. E eu brinco que, assim, sabendo usar, a gente consegue fazer muita coisa com pouca coisa. Então, assim, eu tenho 1 tira por dia. Então, vamos fazer o seguinte. Essa semana, o senhor vai cuidar do seu almoço. O senhor vai medir a sua glicose só depois do almoço. Todos os dias, durante uma semana. Vou te dar um exemplo aqui, Isabelle. O paciente, às vezes, mede a glicose depois do almoço, já com os remédios que ele está tomando, e ela vem 250. Está alta. E aí, o que eu falo? O que você tem que fazer agora? Você pode ajustar o remédio, você pode fazer uma caminhada, você pode mudar a alimentação. Mas vamos falar de alimentação. Tira uma foto do seu prato de hoje com aquela glicose 2 horas depois, 250. Se veio mais que 180, passou da conta. Então, o que você tem que fazer amanhã? Você tem que olhar o seu prato e falar qual carboidrato eu vou diminuir. Você pode escolher. Eu gosto mais de arroz, mais de feijão, a batata. E você escolhe o que você vai diminuir. Aí você vai, por exemplo, diminuir o arroz de 4 colheres para 2 colheres de arroz. Aí amanhã você vai, mede aquela glicose de novo, com a mesma quantidade do resto e o arroz um pouco menor. 2 horas depois, e a glicose que veio 250, ela vem 200. Opa! Estamos chegando aqui perto de um número bom. O que eu posso fazer para melhorar mais ainda? Será que não cabe uma verdura, uma proteína um pouco a mais? Será que realmente precisa de colocar aquela laranja depois do almoço de todo dia? Aí o paciente ele vai escolhendo onde é que ele quer mexer e medindo uma fitinha por dia no SUS a glicose dele depois do almoço. Se ela vem para menos que 180, dependendo da meta que a gente coloca o paciente ali, pode ser até um pouco menor, tá ótimo. Se aquele almoço deu menos 180, se você repetir ele todos os dias, a chance é que fique todos os dias abaixo de 180. Logo, eu não preciso medir mais todo dia depois do almoço. Eu posso agora migrar para a janta. Semana que vem, nós vamos cuidar da janta. Mesma coisa. Todo dia, mede, tira foto, aprende e tal.
Desse jeito, com 30 fitinhas por mês, você consegue fazer um paciente do SUS aprender muito sobre a rotina dele e voltar na próxima consulta daqui 1 ou 2 meses com resultados muito melhores, entendeu? Então é um pouco daquilo que eu falei, assim, depois que você aprende a lidar com gente e com o recurso que ela tem e o contexto que ela vive, você consegue dar tarefas e dever de casa proporcional à série que esse aluno está, entendeu? Um aluno do terceiro ano ali perto do vestibular, você pode apertar ele nas matérias que ele tem que saber tudo. O aluno lá da terceira série, pô, ele sabe muito menos, entendeu? Então, eu sempre levo em consideração essa proporcionalidade da conduta para o paciente, porque eu quero que ele avance. Alguns vão avançar muito rápido, porque tem um contexto favorável. Outros vão avançar devagarinho, porque o contexto não é tão legal. Mas avançando, a gente já está ganhando o jogo. Quando o assunto é saúde, o Super Saudável Shopping é a solução. Um site cheio de opções para você aproveitar. Aqui você encontra de tudo para a sua saúde e bem-estar. São produtos para diabetes, hipertensão, beleza e perfumaria, esportes, e também para o seu pet. Os melhores produtos das melhores marcas em um site completo para você. Visite supersaudavelShopping.com.br, o endereço certo para o seu bem-estar. Agora, doutor, ai, que papo gostoso, bateria muito mais papo com você. Não consigo marcar uma consulta para mim, porque eu quero ganhar massa magra. A gente pode voltar no outro papo aqui e eu ganhar de graça essa consulta usando o papo super saudável. Mas eu gostaria que você mandasse uma bola direta, assim, para quem está agora, recebeu o diagnóstico, diabetes tipo 2, para quem já tem uma vida consolidada, porque é diferente do tipo 1, né, que a gente já sabe. São várias condições. Para quem está com pré-diabetes, para quem está desanimado, uma mensagem que você daria, aquela que é para fechar mesmo esse bate-papo, essa democratização, essa informação diretamente para o público nosso do Papo Super Saudável. Vamos lá. Diabetes não é uma sentença, não é uma condenação de que vai ser sempre ruim, progressivo e só piorar, entendeu? Dá para a gente colocar esse diabetes só no histórico médico e ele não ser uma realidade no seu dia a dia como pessoa. Eu brinco assim, se diabetes fosse realmente uma doença crônica e progressiva, a minha avó ela perdeu a visão em 2017, se eu não estiver enganado, por consequências do diabetes há mais de 20 anos, né, mal controlado. Eu tinha acabado de começar a ajudar ela ali. Dali para frente, ela fez a cirurgia na visão, voltou a enxergar, graças a Deus, super bem. Até no meu noivado ali, ela leu a Bíblia pra gente, enfim, foi uma choradeira danada, porque tinha muita coisa envolvida, e ela lendo foi muito importante. E de lá para cá, Isabela, ela nunca mais teve nenhuma complicação do diabetes tipo 2. E ela, quando perdeu a visão, pensa que assim, ela saiu da casa dela, ela foi morar com a minha mãe, então mudou toda a rotina da minha mãe, do meu pai, dela, ela ficou muito triste, aumentou o custo. Então, assim, o diabetes é uma doença que ele impacta não só o paciente, impacta a família inteira que está ao redor dele. O dinheiro que pagaria, às vezes, a faculdade de um filho vai pagar o remédio de um pai agora que perdeu o emprego, que infartou por causa do diabetes e não consegue mais trabalhar. Então, é uma doença que, se a gente não cuidar, ela é muito, muito dura, assim, muito cruel. Só que hoje, a gente sabe que dá para prevenir, dá para tratar e dá até para reverter o diabetes tipo 2, desde que o paciente tenha, eu brinco assim, informação, dedicação e eu coloco o terceiro ponto aqui, tecnologias, né? Que vai ajudar ele a cada vez mais acompanhar, desde o glicosímetro até os sensores que a gente tem hoje. Então, a minha mensagem para quem está ouvindo sei que você ouviu muita coisa do diabetes até hoje, muita coisa ruim, muita coisa triste, muita coisa que realmente desanima, mas eu queria te convidar a ouvir um pouco mais sobre essa questão da reversão do diabetes, porque é um assunto novo. O primeiro o primeiro artigo mais organizado sobre esse assunto que veio para a comunidade científica foi em 2019. O primeiro trial de 5 anos, com um estudo clínico randomizado ali com pacientes, né, com um número relevante, foi publicado em 2024. Ou seja, é um assunto que saiu ontem do forno em relação à comunidade científica médica. Então, tanto a gente na medicina não foi formado com essa informação, tem muito médico que não sabe disso ainda e vai demorar a saber, e o paciente ainda também não sabe mais desse assunto. Então, quanto mais você pesquisar sobre esse assunto e se dedicar a procurar informações, melhor tende a ser o seu prognóstico em relação ao diabetes. Você pode colocar essa informação, esse diagnóstico na gavetinha ali de histórico médico e não ser realmente um problemão no seu dia a dia da sua família também, sabe?
Então, assim, a mensagem é de esperança, de expectativa boa. Como eu falei, eu sou otimista pra caramba, eu sempre tento trazer a turma aqui para o melhor cenário possível. Eu sei que às vezes não é sempre assim, mas dá para ser muito melhor do que tem falado por aí, viu? Da sua avó? Dona Maria, se você não é a Dona Maria e teve a sorte de ter esse neto maravilhoso, você pode tê-lo nas redes sociais e acompanhá-lo também. Dê aí, doutor, pra gente. Ó, vocês vão me encontrar no YouTube, no Instagram e no TikTok como Victor Miranda, né? Dr. Victor Miranda, ou Tipo 2 Diabetes, que é o nome da nossa empresa aqui que cuida de diabetes, né? A gente tem também podcast, assim como esse aqui. Eu comecei a entrevistar alguns pacientes agora, Isabelle, e é bem legal de ouvir eles contando a jornada de diagnóstico, de aceitação ou de negação, de remédio, de tudo mais em relação ao diabetes. E também tem um canal de exercício para diabético fazer em casa. Inclusive, tem um vídeo até com a minha avó treinando em casa, começando com a glicose em 160 e terminando o treino com a glicose em 120, meia hora de exercício feito em casa, na sala, sem peso, sem nada, sabe? É bem legal trazer essa informação para o pessoal, porque dá para simplificar muito o tratamento do diabetes por meio da rede social. Máximo, que esperança ter esse tipo de informação e ter o papo super saudável. Gostou, doutor? Bom, viu? Gostei. Gostou mesmo? É isso aí, gente. A Maria merece um cachê, tá, gente? Mas ela já tem um cachê de vida de ter um neto tão bacana como esse. Vocês, como médicos, existem outros médicos, existe informação, doutor Vitor, e a gente tá aqui pra isso. Doutor Vitor, um abraço, tá? Cuidado com a bolacha, porque ela é tentadora. E aqui bolacha é outra coisa, tá? Aqui é o biscoito, não vamos levantar polêmica, mas é isso. Um beijo, brigadão pela participação aqui. Quando estiver no Rio, a gente conversa ao vivo, pode ser? Pode ser. Obrigado pelo convite mais uma vez e até os nossos próximos episódios aí. Um abraço. Um abraço. É isso aí, a gente teve o doutor Victor Miranda trazendo aqui sobre isso, esperança, positividade e, é claro, qualidade de vida e um conjunto de coisas para levar você a ter sempre uma vida super saudável. Até o próximo episódio. Tchau.